legislação que protege a saúde da gestante. Aqui tem uma pergunta de Itabaianinha, Carlos Roberto. Quando uma mulher não quer ter filho e o esposo fura a camisinha e ele engravida, eu considero isso crime, né? Eu considero isso crime porque, assim, uma coisa que no relacionamento tem que existir é respeito e a segunda coisa, confiança. Se não tem respeito e confiança, no meu ponto de vista particular, e eu não sou dona da verdade, fiquei muito à vontade para discordar, não existe relacionamento. Então, como é que pode um casal não ter um consenso se vai querer ter filho ou não e a época que vai poder ter aquele filho? Eu não digo assim de acontecer, né? Aconteceu, não queria engravidar, o casal não pretendia engravidar naquela época, mas engravidou, é diferente. Mas uma coisa proposital, como você está falando aí, quer dizer, com o intuito mesmo de impor a gravidez àquela mulher. E que parceiro é esse? Que marido é esse? Será que ele vai dividir todas as responsabilidades com ela no mesmo nível, no mesmo grau? Então, é complicado. Um caso desse que você relatou. Eu só tenho a lamentar. Porque, no meu ponto de vista, esse casal não tem mais um relacionamento. Né? Porque nem tem respeito, nem tem confiança. Então, gente, a legislação que protege a mulher gestante, que eu também não vou falar minuciosamente, eu deixei aqui, vocês podem ler com calma, essa portaria 569 do Ministério da Saúde é do ano 2000, tem a portaria 1067, que é do ano de 2005, tem essa lei que é de 2005 também, né, que é o artigo 19J, ela eu vou falar um pouquinho, que é sobre o direito da parturiente de ter acompanhante antes, durante e depois do parto, não importa o sexo dessa pessoa que vai acompanhar, pode ser um homem, pode ser uma mulher, desde que seja escolhida, essa pessoa seja escolhida pela parturiente e que tenha mais de 18 anos. E as pessoas têm que procurar saber se aquela maternidade que eu vou ter neném, cumpre essa lei? Eu vou lá procurar saber, eu estou gestante, mas eu vou lá procurar saber. Como é aqui? Vocês cumprem a lei do acompanhamento? Como é que se funciona? Se eu tiver uma doula para me acompanhar, porque assim, a doula pode estar no parto, mas a doula pode, além dela, ter o acompanhante. A mulher pode exigir o acompanhante além da doula, não é a doula substituir o acompanhante. Vocês estão entendendo? Pode ter as duas pessoas. Ah, mas as maternidades daqui não têm estrutura, a maternidade particular cobra. Bom, vocês têm que procurar seus direitos de vocês. O primeiro passo é conhecer a lei, né? Então, a pessoa que vai ganhar neném, procure saber como é que funciona a maternidade que você vai ter seu filho, ter sua filha. Vamos lá. Tem também a lei de 2009, que ela dá uma nova redação, a lei de 84, que assegura às mães presas e ao recém-nascido condições mínimas de assistência, assegura acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal pós-parto, extensivo e ao recém-nascido. Aí você pode me dizer, mas isso não se cumpre. A minha preocupação maior é se isso não se cumpre, mas você sabia que tinha essa lei? Você que está me dizendo que isso não é cumprido, sabia que tinha essa lei? O primeiro passo é a população ser esclarecida a ponto de conhecer os direitos. Porque quando a população conhece os direitos, ela vai atrás da efetivação desse direito, através dos meios, procura o Ministério Público. É luta, gente, é difícil. Não é fácil buscar a efetivação de direito. Se fosse fácil, eu acho que não tinha nem graça. E fácil de fazer, a gente tem que entender que na vida da gente, fácil de fazer só tem miojo, né? Inclusive, miojo é péssimo e é cancerígeno, segundo o pessoal fala. Eu vou voltar aqui só um pouquinho com relação a essa lei do acompanhante, da acompanhante, porque observem que ela é de 2005. Se você hoje perguntar a 100 pessoas se ela conhece essa lei, eu duvido que 20 digam que conhece. São 14 anos, né? 14 anos. Essa alteração que teve na lei de 84, pergunto se alguém sabe, com relação à mulher presa. Porque assim, gente, as pessoas que estão presas, elas não são animais, bichos irracionais, raivosos, não. Ela está cerceada de direito, ela tem o cerceamento do direito de ir e vir porque cometeu algum crime, mas o direito de ser humano continua tendo, né?
Eu estou vendo outra pergunta aqui de Pedra Mole, dizendo aqui que tem uma maternidade em Itabaiana que não deixa o homem ficar como acompanhante durante o trabalho do parto da mulher, só quando está na sala do parto. Bom, o que é que eu recomendo? Lá em Itabaiana, né? Itabaiana é uma cidade top, é uma cidade maravilhosa. Tem coisa que você não acha em São Paulo, mas Itabaiana tem. Procure o Ministério Público, denuncie, faça a formalização da denúncia, porque às vezes a gente passa por um problema, resolve provisoriamente ou não resolve, e a gente não busca que aquele problema não aconteça mais com outras pessoas. Nós somos muito egoístas. Ah, aconteceu comigo, eu resolvi. Problema de quem venha depois. Ou então, aconteceu o problema comigo, eu não resolvi, mas eu não pretendo ter filho mais, eu não venho para essa maternidade mais mesmo, não estou nem ligando. Não faça isso, não. Se você sabe que tem esse caso aqui, procure os órgãos para denunciar. Procure os meios de denúncia. Bote no Google assim, ó, como eu denuncio uma maternidade que não cumpre a lei de 2005, da parturiente, do artigo 19J. Procure para você ver. Tem denúncia no Ministério Público que você pode fazer. Né? Você vá lá, busque os direitos. A mulher gestante tem direito. Né? Faça uma notificação para a corregedoria, procure a Secretaria Municipal de Saúde. Se a maternidade for estadual, procure a Secretaria Estadual de Saúde. Vá na corregedoria, faça por escrito. Não fique com conversa, não, que palavras o vento leva. Faça por escrito. Ah, eu sei de uma maternidade no município que não cumpre a lei de 2005, como você está me falando. Eu vou na corregedoria da secretaria, se for municipal, né, a maternidade, eu vou no Ministério Público. Se for estadual, eu vou na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, vou na Corregedoria Comunico. Eu posso procurar os meios de comunicação no rádio, né? Comunique, entre num programa de rádio e denuncie. Então a gente tem que sair da zona de conforto. Nós somos muito omissos, nós vivemos num país que não tem público. Eu sempre digo, o Brasil não tem povo, o Brasil tem plateia, que fica vendo o circo pegar fogo. A gente é muito omisso, não pode. Nós temos que sair da zona de conforto. Né? A meu bem e ao bem do próximo, da próxima mulher que for ter neném, né? For ganhar neném. Também deve ter humanização por parte dos profissionais, sem dúvida. Sem dúvida, Carlos. A humanização vem do trabalho de sensibilização. Não adianta a capacitação técnica se você, antes de ser um profissional de qualquer área, se você não for um ser humano, né? Um ser humano com noções básicas de empatia, de igualdade, de sensibilidade. Então, não adianta, você pode ter PhD. Não adianta se você não for um mínimo de ser humano que você deve ser. Isso aí tem que ser contínuo. Capacitação, sensibilização, tem que ser uma coisa contínua. Contínua. Sem dúvida nenhuma. Então, gente, vamos lá. Mas aqui, outra lei, que é de 2009 também, que assegura que os estabelecimentos penais destinados a mulheres sejam dotados de berçário. Olha, veja quanta coisa tem na lei que a gente nem sabe. E se existe na prática, um ou outro estado pode ter. Mas as pessoas, vocês acham que quantas famílias de presidiárias sabem disso? Cadê as propagandas que deveriam ter de todos os governos, independente de quem seja o governante, nas 3 esferas, para que essas coisas sejam conhecidas pela população? Né? Então, assim, segura que a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante. Olha, vejam quantas coisas tem na lei. A gente não precisa, tem uma lei ou outra que precisa ser mudada, mas a gente não precisa estar enchendo o país de lei. A gente tem que efetivar primeiro as leis que a gente tem. Sem dúvida nenhuma isso precisa acontecer. Outra portaria do Ministério da Saúde, que tem a rede cegonha, que muitos de vocês aí que são da área de saúde devem saber, né? Para 100% das gestantes, incluindo os exames, garantindo ultrassonografia e os exames de eletrocardiograma, ultrassom, obstétrico, Doppler, várias coisas. Isso aqui é direito. Aí o que acontece? As pessoas não sabem o direito que tem. Chega em determinado município, um vereador ou uma vereadora viabiliza esse direito que a pessoa tem, que não sabe, e a pessoa fica tão agradecida e vota nele até a 10ª geração. Né? Outra coisa, é legal a cobrança do acompanhante no momento do parto nas maternidades privadas? Olhe,
Porto da Folha fez a pergunta. Muito obrigada, Antônio, por essa pergunta. Vou dizer uma coisa a você. Eu sou advogada. Para mim, uma coisa para eu ver assim, para eu dizer, tá legal, eu sou questionadora. Eu tive um amigo que aconteceu isso, e assim, o que é que eu recomendo? Vou recomendar a qualquer pessoa que eu recomendei a ele. Quando você paga, eles dizem, repare, viu? Que é para a roupa que você vai vestir, não é isso? Quando você vai na maternidade, sua esposa vai ganhar neném, aí você acompanha. Aí faz. É a roupa que você vai vestir lá dentro. É todo o acessório, né? Porque tem aquelas botas, luva, né? Uma porção de coisa, máscara, tudo que você usa para estar dentro da sala de cirurgia. Eles alegam que é para cobrir isso. E eu pergunto, será que é? O custo do parto não já deveria ter isso embutido? Então, se isso acontecesse comigo, o que é que eu recomendo? Que eu faria um processo, um procedimento de pedir a restituição daquele valor. Porque eu não acho uma cobrança correta. Eu, particularmente, não acho a cobrança correta. E aí eu vou dizer aqui a vocês, eu não sei, eu nunca ouvi falar que tem lei que dá cobertura para isso. Se tiver, eu já peço desculpa desde já, porque assim, eu não atuo nessa área, eu sou advogada criminalista. E criminalista na defesa da mulher, da vítima, né? Então, assim, eu desconheço alguma lei que dê cobertura a essa cobrança na maternidade privada. Desconheço. Mas eu acho assim que a gente sempre pode questionar. Né? Porque o que é que eles vão alegar que aquele material fornecido pela maternidade tem custo. Mas aí eu questiono. E o parto não já tem o custo embutido de tudo? Então eu questionaria, eu pegaria o recibo, se isso acontecesse comigo, e daria entrada num procedimento pedindo essa restituição. Eu ousaria fazer um pedido, uma ação de restituição que a gente chama. Eu esqueci agora o termo, que é assim que você pede, quando você paga uma coisa errada, você pede a restituição em dobro, sabe? Então, assim, eu faria isso. Foi a recomendação que eu fiz a um colega meu. Eu nem sei se ele fez, não sei o resultado. Mas eu arriscaria. Eu não entendo, preste atenção, não entendo que essa cobrança seja correta. Né? Eu não entendo isso. Então, o que é que a gente quer dos homens, gente? Simples, é a parceria na gravidez. A mulher, quando a barriga se dá, né, na gente, a gente fica grávida, mas o homem tem que participar da gestação. Isso deveria ser óbvio, mas como eu já disse aqui, né, a gente tem que estar falando no óbvio, né? Infelizmente. Inclusive, vocês percebam, o direito percebe tanto isso hoje em dia que o homem tem que participar da gestação, porque tem leis, uma lei de 2016, no artigo 37, que dá direito a 2 dias ao pai da criança, né? Ou ao pai da criança, se for um casal heterossexual, né? Para se ausentar, para acompanhar a parceira durante os 9 meses de gestação, tem direito a 2 dias durante aqueles 9 meses, para se afastar, para acompanhar no pré-natal. Que geralmente os homens que utilizam, que fazem uso dessa lei, que conhecem essa lei, que são poucos, eles vão no início, né, nos primeiros 3 meses, e no final. Eles participam dessa forma. Né? Aqui tem uma pergunta, né, de Hélia. Ela diz assim: na lei de 2009, os filhos das condenadas ficam alojados em tempo integral no berçário, sob os cuidados da detenta durante todos os 6 meses. Olhe, deixa eu explicar aqui a você. A lei, ela fala. Deixa eu voltar lá para ela, viu? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que é essa que você falou, né? Estabelecimento penais e segura penitenciária das mulheres será adotada de sessão de gestante, parturiente. Não, é cá. Não, é outro, é antes. Isso, é isso aqui. Assegura acompanhamento de médico à mulher, assegura as mães presas e recém-nascidos condições mínimas de assistência. Não, é cá mesmo. E que esses estabelecimentos penais destinados a ter mulheres, então seria como? Que tivesse um lugar específico, o que reza a lei, para aquela detenta cuidar daquela criança, né? Porque a criança fica por um tempo, né, com a mãe no presídio, ela não fica a vida toda, né? Um momento ela vai sair. Então, a criança ficaria no berçário, teria um tempo para aquela criança.
desculpe, um espaço específico para aquela criança, que poderia não ser assim, especificamente, não é um berçário assim, poderia ser uma criança que... Porque a criança não fica lá, por exemplo, se eu não me engano, são 6 meses. Até 6 meses que a criança fica lá, se eu não me engano. Né? Então, não é uma questão para criança de 1, 2, 3 anos, entendeu? Então, por isso que são berçários. Então, a criança ficaria lá e os cuidados da mãe. A cuidados da mãe. É isso que a lei prega. É isso que a lei traz. O conteúdo da lei diz isso. Que a mãe ficaria ali, até chegar o momento da criança sair dali de dentro, porque já passou a fase de aleitamento materno. Então, é exatamente isso que você falou. Ficaria aleijado em tempo integral no berçário. A criança não vai para a cela da mãe, como ocorre hoje. Né? Hoje ocorre isso, né? Infelizmente. O presídio daqui, feminino, ele é um presídio até exemplar. Se você for comparar o presídio daqui de Sergipe com outros presídios, você fica chocada de ver a diferença. Aqui existe um tratamento humanizado, existe... Claro que tem deficiência, não é o paraíso, que ninguém vai querer, né, dizer, que maravilha, vamos passar férias no presídio. Não é isso. Mas, assim, existe um tratamento humanizado. Tem atividades, as mulheres ensinam, tem um projeto chamado Odara, que elas fazem, né, coisas, recebem doação de tecido, fazem material. Então, assim, elas aprendem uma função, elas se tornam artesãs. Então, existe uma humanização no presídio daqui de Sergipe. E é isso aí que você falou. Então, seria as crianças ficarem nesse lugar, nesse berçário, ou em uma ala. O ideal seria que a cela da mãe tivesse, né, especificamente isso, mas são sonhos e são coisas que são realizáveis, né, que isso poderia ser realizado, não é nada impossível de acontecer. Vamos voltar para lá, sim. Então, como eu estava falando aqui, gente, tem essa lei, no artigo 37, a lei de 2016, que dá esse direito ao pai, né, de durante os 9 meses se ausentar 2 dias trabalho para acompanhar a companheira dele que está em acompanhamento nas consultas de exames durante a gravidez no pré-natal. Outra coisa que eu gosto de esclarecer, que eu tenho horror, nas minhas petições eu nunca boto que o pai tem direito de visitas. Gente, pai não é visita, não. Visita é uma madrinha, uma tia, uma pessoa que vem de fora. Pai não é visita nunca. Mesmo que ele esteja separado da mãe daquela criança, ele nunca vai ser visita. O direito é de convivência. A criança tem o direito de convivência com o pai, com a mãe, com a família do pai, com a família da mãe. O direito de convivência é da criança. Então, o pai não é visita e o pai tem direito a ser acompanhante, sim. Você que falou há pouco dessa maternidade de Itabaiana, procure onde fazer a denúncia. Procure o Ministério Público, procure o CAOP do Ministério Público, que é a doutora Elza Missano, né, que trabalha com essa questão da mulher. Faça uma denúncia. Pai tem direito, sim, a ser acompanhante. Procure os órgãos tipo OAB, porque a OAB tem a Comissão de Direitos Humanos, tem a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, tem a Comissão da Infância e da Juventude, tem a Comissão da Pessoa Idosa, né? Então, procurem os órgãos para fazer a denúncia. O acompanhamento no parto, no pós-parto, vocês vejam, que coisa linda, né? Esse slide aí, né? Gente, como esse apoio faz diferença. Quem já teve filho, quem já ficou grávida, sabe, independente de você já ter tido filho ou não e ter ficado grávida, você sabe que é um período diferenciado na vida daquela pessoa. Então, você ter aquele apoio de você saber que você pode contar com aquela pessoa que é seu parceiro, né? Que é aquela pessoa que você escolheu para conviver, para constituir uma família. Né? E quem não pariu Mateus também balança, a gente tem que aprender isso. Esses ditados, olha, a fala, gente, como a língua portuguesa, como a fala é violenta contra a mulher. Eu estou escrevendo um artigo chamado Violência Simbólica contra a mulher, mas a violência é tão grande na nossa fala. Nós somos violentos todos os dias, nós fazemos violência. Nós somos violentas contra a mulher. Nós, mulheres, nos violentamos. Quando a gente fala coisas assim absurdas que a gente nem pensa, quem pariu bateu os balance. Não, quem não pariu também balança. Porque o pai não pariu, mas ele também tem a obrigação de balançar, né? De cuidar, de alimentar, né? De dar banho, de botar para dormir. E aí, quando eu venho falar do parto, vem a questão da violência obstétrica, que quiseram, né? Remover esse termo, né? Violência obstétrica. Não é para falar mais de violência obstétrica. Pronto, deixou de existir.
Não fale mais no racismo, pronto, acabou o racismo. Não fale mais em homicídio, ninguém vai matar mais, né? Vamos tirar a palavra homicídio do Código Penal, porque aí não vai ter mais homicídio. Então, é a mesma coisa. Violência obstétrica, que é essa dor além do parto, né? É o tratamento desumanizado, como alguém falou aqui há pouco, né? Nessa questão da humanização daquela pessoa que atende, daquela profissional de saúde, daquele homem ou daquela mulher que está ali na linha de frente e que vai receber aquela mulher, muitas vezes cheia de dor, né? Com um turbilhão hormonal e vários outros problemas, né? E aí eu falo para vocês essa questão da violência obstétrica, que é a aplicação da ocitocina sintética sem nem comunicar a mulher, sem nem comunicar e às vezes desnecessariamente, né? Porque a OMS diz qual é a porcentagem de partos que pode utilizar a ocitocina sintética. Aí o soro tem o objetivo de aumentar as contrações, agilizar o parto, que alguma mulher pode sofrer uma consequência grave por conta dessa aplicação. Ela nem sabe que está recebendo aquele soro, né? A episiotomia, que pela OMS, aqui, ó, recomenda-se fazer em apenas 10% dos partos. A gente não está dizendo que não é para fazer, a gente não está querendo se interferir, a gente não está querendo interferir na liberdade do profissional ou da profissional de saúde. Não é isso. A gente está querendo que se observem os direitos da mulher gestante. A mulher que vai parir tem direitos. Não é dizer, eu sou médico, eu sou médica, você tem que ficar calado. Não. Inclusive está uma polêmica agora, né, que estão querendo determinar que a mulher não pode recusar determinados procedimentos que o profissional ou a profissional da medicina acha por certo, porque ela pode até chamar a polícia no momento do parto, que tal, né? Uma forma bem humana de resolver a polêmica. Chama a polícia, a mulher está parindo, não quer que faça aquela manobra da barriga, que eu esqueci o nome da manobra, né? Pois é, eu não sei nem dizer esse nome. Então, assim, é bom até que a gente esqueça, né? Para que ela não seja aplicada mais nunca. E essa questão do corte, não é que não vai fazer nunca, pode precisar fazer, mas fazer por fazer. E outra coisa, uma mulher, como a gente teve uma vez um caso que foi procurado, que nos procuraram, que a mulher ela teve uma criança, foi feita a episiotomia sem o consentimento dela, e o segundo parto que ela teve foi feita a outra episiotomia. Gente, e assim, quem fez o parto não se preocupou nem de cortar no mesmo lugar para que não ficasse outra cicatriz. Cortou em um lugar diferenciado para ficar mesmo aquele negócio retaliado. Gente, isso pode acabar com a autoestima da mulher, até com a questão do prazer mesmo, né? E a pessoa pode inibir, a pessoa ficar com aquele corte feio, né? Ficar com vergonha. Então, essas coisas têm que ser observadas, porque nós estamos tratando com um ser humano. A gente não está tratando com uma pessoa que já está morta. Porque quando se faz a necrópsia de um cadáver, você não vai se preocupar que os pontos fiquem bonitos, né? Se costura lá de qualquer jeito, porque a pessoa já está morta. É diferente. Então, essa questão do ponto do marido, que eu penso que isso mudou muito. Mudou muito e, assim, quase não se ouve falar mais nisso. Mas teve uma época que era assim, que era dado o ponto do marido, quer dizer, a mulher está ali se acabando para parir, morrendo, e a pessoa que está atendendo, aquela profissional ou aquele profissional da saúde, está preocupada com o prazer que o marido dela vai ter ou não, para que a vagina dela não fique larga, e pode dar aquele ponto, que esse ponto pode causar perda da sensibilidade. Quer dizer, a preocupação não é com a mulher que está parindo, é com o marido, né? Com o marido daquela pessoa, como é que vai ficar o relacionamento sexual. Pronto, a mulher pode perder a sensibilidade, ela pode sentir dor durante a relação, mas não importa. Né? Não importa a mulher não é um ser humano. Então, nós, todos os dias, violamos direitos de mulher. Nós, mulheres, nós, homens, todo dia, quando vocês se acordarem, vocês pensem assim, hoje eu vou fazer tudo para não violar o direito de uma mulher. Eu vou fazer tudo para não falar no masculino direto. Eu vou fazer tudo para respeitar. Quando eu ver uma mulher dar uma opinião, não vou interromper a fala dela. Eu não vou desmerecer o que ela disse. Eu não vou fazer chacota. Não vou chamar de histérica, não vou chamar de louca. Porque são todas coisas misóginas isso aí, né?
você não vê assim, a gente sempre fala, mulher no volante, perigo constante, que mulher é barbeira. Mas se você for fazer um seguro de carro no nome de uma mulher, é 30% mais barato. Porque as mulheres estão apenas em 10% dos acidentes de trânsito. Isso porque a gente não sabe dirigir. Porque se a gente soubesse dirigir, era isenção de 100%, né, nos seguros. Mas o homem é quem mais morre, quem mais mata no trânsito. Mas as barbeiras somos nós. Né? Então, infelizmente é isso aí. E aí, gente, as mulheres negras, volto a dizer, de tudo que eu estou falando aqui a vocês com relação à violência, vocês, quando falar de mulher negra, vocês multiplicam por 10. Porque a mulher negra está na base da pirâmide de tudo. Os piores empregos, mais fora do mercado de trabalho, mais abandonada pelos maridos, mais mortas pelos parceiros, os salários mais desprezados, que sofrem mais, que têm menos acesso à educação, menos acesso à saúde, menos acesso ao mercado de trabalho, menos acesso a tudo, que tem os empregos menos, né, os empregos piores, né, menos bem remunerados. Né? Então, as mulheres negras, essa teoria de que a mulher negra aguenta mais dor, não vamos dar ou a anestesia, ou dar anestesia em quantidade menor, que eu não sei se isso é possível, mas existe essa conversa. Né? Então, como é isso? As mulheres negras são supostamente mais fortes, as mulheres brancas são mais frágeis. Como é que pode? Né? Como é que pode? Então, não é por acaso que pelo menos 60% dos casos de mortalidade materna é das mulheres negras. Então a gente tem que observar isso, porque essa cultura, esse mito de que a mulher negra é mais forte, vem da escravidão, né, gente? Vem de lá das teorias da senzala, né? Da casa grande, né? De que a mulher negra aguenta isso e aquilo. Então vamos aqui. Então, nós precisamos dos homens para parceria na criação das nossas crianças. Precisamos dessa parceria, porque, gente, a maternidade não é mais importante do que a paternidade, não. A maternidade é diferente da paternidade, porque se maternidade e paternidade fosse uma coisa só, não existia as duas, né? A maternidade é uma coisa, a paternidade é outra. Filho se cria sem pai? Se cria. Filho se cria sem mãe? Se cria. Só que a concepção é feita pelo pai e pela mãe. A criação também deve ser feita pelo pai e pela mãe. Não adianta você ter um homem ali de bibelô, de desenho, né? Ali aquela múmia, né? Paralítica, que só representa um pai e que nada faz de pai. Tem até uma propaganda na televisão, que eu nem sei de que é, que diz assim, não basta ser pai, tem que participar. Então tem que participar mesmo. Alimentar a criança, ensinar a dever, buscar na escola, cozinhar, chegou mais cedo do que a companheira, do que a esposa, deixa eu arrumar a comida, acordou mais cedo, deixa eu arrumar a comida, né? Não cai nada não, viu gente? Continua tudo no mesmo lugar. Então, outra coisa daquela mesma lei que eu falei na estante de 2016, no mesmo artigo 37, todo homem que tem uma criança até 6 anos de idade pode faltar um dia no trabalho, respaldado por essa lei, para levar essa criança ao médico, para sair um pouco da carga da mãe. Por que a criança não pode ser levada ao médico com o pai? Ah, mas o pai não sabe dizer isso, o pai não sabe anotar, o pai não sabe dizer o que a criança sente. Por que será que ele não sabe? Será que é porque ele não convive isso? Porque se ele for um pai presente, que esteja ali todo dia, ele vai saber, sim. Ele vai saber quantos graus de febre a criança teve, ele vai saber qual foi o remédio que foi aplicado para aquela criança, né? Qual foi o remédio que foi dado naquela criança, aquela criança, quanto tempo, quantas doses. Se ele for um pai presente, ele vai saber de tudo isso. E se ele não tiver essa prática, ele nunca vai aprender. Né? Os homens, eles sabem, sim, fazer tudo que a gente sabe. Essa teoria de que toda mulher nasceu para ser mãe, que tem instinto materno, isso não é verdade. E toda mulher não nasceu para ser mãe, não. Porque tem mulheres que não nasceram para ser mãe, que não tem jeito nenhum com criança. E essa questão da maternidade, a maternidade não é supra-sumo, não. Que nós precisamos dos homens para poder ser mães, né? Porque se fosse, a gente tinha filho sozinho, né? Como se multiplicava só, sem precisar da presença materna ou paterna. A licença paternidade, a Constituição determinou que são 5 dias a licença, mas também tem a questão da empresa que participa do programa Empresa Cidadã, que dá mais 15 dias, além dos 5 dias, né, que os homens podem procurar saber disso. Procure saber se a empresa que você trabalha
Faz parte do programa Empresa Cidadã. Porque seu chefe não vai lhe dizer isso não, pode ter certeza. Aqui são os alimentos gravídicos que as mulheres podem pedir desde o início da gravidez. Ela está grávida. O pai é fulano, então ela já pode arguí-lo na justiça. Aí tem gente que diz assim, aí se ela tiver dúvida, gente, não precisa ela ter relacionamento de 200 anos com ele, não. Se ela teve um relacionamento só com ele, ficou grávida, ela sabe que ele é o pai, ela pode sim pedir alimentos. Aí se a mulher estiver mentindo, depois ela pode ser arguída na justiça. Gente, pela mentira, né? Se ela mentir que não é aquela pessoa, quando fizer o DNA de negativo, ela pode responder judicialmente por isso, né? Não é só assim, alegar. Vou pegar aquele dali que ganha mais, alegar. Não é isso, né? Não é isso de forma nenhuma.